da tela fluorescente? Isso. Uma pergunta interessante. Qual é a função da tela fluorescente? Basicamente, Alexandre, a função dessa tela é converter a energia dos raios-x em luz. Essa é a função dela. Mas como que isso acontece na prática? Notem nessa imagem à direita que vem mostrando o corte de uma tela fluorescente, para que possamos entender como que funciona essa conversão de radiação em luz. Pois bem, a energia dos raios-x absorvidos, primeiramente, ela é convertida em elétrons de alta energia. Parte da energia de movimento, ou energia cinética desses elétrons, produzem estados excitados dentro desse material fluorescente ou fosforescente. Ou seja, os grãos que compõem esse material ficam excitados, graças à radiação que foi convertida em elétrons. Quando esses grãos voltam ao seu estado normal ou fundamental, ocorre a emissão de luz. Então, esse é o princípio do funcionamento da tela fluorescente. Inclusive, isso explica por que as imagens fluoroscópicas e radioscópicas, a escala é invertida. Como assim? Na radiografia comum com filme, regiões mais densas ficam claras. Regiões menos densas ficam escuras. Podemos fazer uma analogia, por exemplo, a radiografia de pulmão. Na radiografia de pulmão, com radiografia com filme, o pulmão, que é muito menos denso, ele aparece numa tonalidade ou escala de cinza mais escurecida. Por outro lado, a coluna torácica, que é muito mais densa, aparece numa escala mais branca. Mas por que isso? Porque o pulmão, ele atenuou menos radiação. Ou seja, mais radiação atravessou o pulmão e atingiu o ecrã e o filme. O resultado ficou escuro. Por outro lado, a coluna torácica, ela absorve mais radiação, então menos radiação chega ao filme. O resultado é que a coluna torácica aparece numa cor mais clara e o pulmão aparece numa cor mais escura. O paciente num sistema fluoroscópico, a imagem vai ser invertida. O pulmão, que é menos denso, vai deixar atravessar mais radiação. No sistema fluoroscópico, a radiação vai ser convertida em luz. Portanto, vai brilhar mais, vai ser mais claro. Por outro lado, a coluna torácica vai deixar atravessar menos radiação e vai brilhar menos luz. Vai ter menos radiação sendo convertida em luz. O resultado, a imagem é mais escurecida. Esse mesmo princípio acontece também na indústria. Peças mais espessas, ou com geometrias de regiões mais espessas, regiões menos espessas, vai ter essa diferença de escala. A região mais espessa vai aparecer mais escura. A região menos espessa vai aparecer mais clara. Tudo isso se deve a esse sistema de conversão da radiação em luz. Mesmo hoje em dia, com os sistemas mais modernos, ainda permanece essa escala invertida, por uma convenção dos fabricantes. Mas, assim, eu gostaria de ressaltar que a radioscopia com telas fluoroscópicas é uma técnica muito antiga, caiu em desuso. Essa tela, ela registrava a imagem da peça que estava sendo inspecionada e ela era visualizada pelo operador do equipamento através de um vidro plumbífero ou de espelhos, que poderiam também ser captadas essa imagem por câmeras. Aqui do nosso lado esquerdo, nós vemos alguns tipos de cabine de fluoroscopia
que foram utilizadas após a Segunda Guerra Mundial para a inspeção de peças de alumínio. Então, notem que a porta dessa cabine está aberta e foi inserida uma peça dentro da cabine. Mas do lado de fora nós não temos nenhum computador, nenhuma televisão. Então, como que o operador ele visualizava a imagem? Lembre-se do princípio de funcionamento dessa tela fluorescente. A radiação atravessa a peça e atinge a tela fluorescente que está aqui, próximo a esse vidro plumífero. A tela fluorescente converte a radiação que atravessou a peça em luz. Essa luz, na realidade, é o sinal visível, é a imagem fluoroscópica da peça. Então, era dessa forma que eram inspecionadas as estruturas no passado. É interessante esse sistema de cabine, eu gostaria de destacar, porque logo após a descoberta dos raios-x por Röntgen, Thomas Edison criou o sistema fluoroscópico. E esse sistema ele começou a ser utilizado de forma indiscriminada, seja para visualizar se o seu pé cabia dentro do sapato, seja para fazer uma imagem da sua mão com um anel, ou por algum motivo mais absurdo possível. Mas aqueles operadores dos equipamentos não tinham proteção nenhuma. Eles eram expostos à radiação e começaram a apresentar os efeitos deletérios da radiação. Até o próprio assistente de Thomas Edison foi vítima dos efeitos nocivos da radiação. Por esse motivo, Thomas Edison dizia que tinha medo dos raios-x. Mas aí, com o tempo que eles descobriram esses efeitos nocivos, eles desenvolveram essas cabines com o intuito de proteger os operadores desses efeitos deletérios da radiação. E esse princípio permanece até os dias de hoje. Tanto é que as cabines, elas são fabricadas com materiais atenuadores da radiação ionizante, o que garante para os operadores radiação a nível de radiação natural, ou que a sua dose seja abaixo do nível de registro exigido pelos órgãos regulamentadores. Em meados dos anos 50, surgiram na inspeção radioscópica os chamados intensificadores de imagem com binóculos. Nós vemos aqui na imagem abaixo à esquerda esse tipo de equipamento, uma cabine de radioscopia e um intensificador de imagens com o binóculo. Nós vamos até ver um pouco mais adiante qual que é a função desse intensificador, mas dito a curto e grosso modo, conforme o próprio nome diz, intensificador. Ele vai intensificar o brilho da luz. Lembra que a radiação ela é transformada ou convertida em luz? Então, esse sistema ele tem a capacidade de intensificar essa luz, ou seja, o sinal visual, possibilitando que os operadores visualizassem as descontinuidades com uma melhor qualidade de imagem em comparação com telas fluoroscópicas. No início dos anos 70, surgiram sistemas de intensificador de imagem e câmera analógica de TV, que é essa imagem à direita. Ou seja, na imagem à esquerda, nós estamos vendo aqui o operador analisando a peça por meio de binóculos. No lugar do binóculo, entrou uma câmera de televisão, que por sua vez era acoplada a uma televisão, onde se observava a imagem da peça sendo inspecionada. Esses sistemas de intensificadores de imagem e câmeras, eles são comuns até hoje, só que com uma pequena diferença. Aqui na imagem à esquerda, nós vemos um sistema de intensificador de imagens com câmera analógica, circuito fechado de TV. Era uma cabine da década de 80, fabricada pela Philips. Atualmente, não se usa mais esse tipo de câmera analógica, mas sim as câmeras CCD, ou dispositivo de carga acoplada. Qual que é a diferença dessa câmera para as câmeras de circuito fechado? A resolução da imagem. A qualidade da imagem
obtida por meio dessas câmeras é muito superior ao das câmeras de circuito fechado. Recentemente, vem se tornando comum a radioscopia com um sistema de radiografia direta, como o detector de tela plana, mais conhecido como DDA ou Flat Panel. DDA e Flat Panel, traduzido do inglês, significa basicamente detector de tela plana. Cabe ressaltar que essa placa digital ela é totalmente eletrônica e converte a intensidade de radiação em imagem radiográfica diretamente ou indiretamente no monitor do computador. Abaixo, nós vemos a imagem demonstrando esse tipo de detector de tela plana e a peça. Ou seja, não existe um sistema intermediário de conversão de luz, como acontecia no intensificador de imagem. Ele converte a radiação diretamente ou indiretamente em sinal eletrônico. Do lado direito, nós vemos uma imagem obtida digitalmente, 100% digital. A gente percebe pela qualidade dessa imagem. E ainda foram utilizados alguns softwares para melhorar essa imagem, a fim de poder se detectar as chamadas descontinuidades internas. Percebam que, conforme eu disse, é um sistema bem moderno. Não tem conversão de radiação em luz e assim por diante. Mas ainda a escala é invertida. Ou seja, a região mais grossa da peça, mais densa, é escura. Por quê? Porque ela atenuou mais radiação. Menos fótons chegaram no receptor. As regiões mais finas da peça são mais claras, um tom de cinza mais claro. Ou seja, ela atenuou menos a radiação, menos fótons chegaram no receptor. Por isso ficou nessa tonalidade mais clara. Mas por que isso se o sistema ele é diferente? Conforme eu disse, isso é uma convenção. E também isso facilita aos operadores detectar as descontinuidades internas.